Gostaria de compartilhar com os pais sobre os sintomas da dependência e aprenderem a identificá-los. O uso de droga e suas consequências é um dos problemas que mais aflige as famílias nos tempos atuais. Mas apesar disso, esse não é um assunto que costuma ser debatido em profundidade, e a falta de informações deixa os pais extremamente inseguros quando se deparam com esse problema na família. O dependente químico normalmente é visto como uma pessoa fraca, sem força de vontade e bom senso. E o problema quase sempre é tratado como um caso de indisciplina e até de polícia. As famílias, sem a orientação adequada e por temerem o preconceito, esforçam-se para resolver a situação usando uma abordagem ineficiente. Não adianta esconder o problema. Fingir que a dependência não existe não a eliminará, nem os males que ela acarreta. O primeiro passo é se informar, saber o que é a dependência química, quais são as suas principais características e como ela afeta o indivíduo é fundamental para orientar as ações. O que é a dependência química? A dependência química não é falta de caráter ou desvio de comportamento. É uma doença que se caracteriza por alterações cognitivas e comportamentais e sintomas fisiológicos que se manifestam após o uso repetido do álcool e de outras drogas. Por alterar o comportamento do indivíduo, a doença traz uma série de complicações para ele e para as pessoas do seu convívio. As causas da dependência química são complexas e envolvem uma série de fatores genéticos, psicossociais e ambientais. Muitas vezes a pessoa começa a fazer uso de drogas por curiosidade ou por pressão do grupo social. Dificuldades em lidar com os problemas, perda, tristeza e até mesmo o sucesso também podem levar a pessoa ao alcoolismo e ao consumo de maconha e de drogas mais pesadas. Enquanto algumas pessoas são capazes de fazer o uso ocasional de álcool sem desenvolver a dependência, para outras, bastam os primeiros goles para que percam totalmente o controle. Isso pode ser explicado pela predisposição genética que algumas pessoas têm de desenvolver a dependência química. Características. A dependência química é incurável, ou seja, não existe um tratamento capaz de eliminar a doença do organismo, mas ela é passível de controle, desde que seja feito um acompanhamento constante do paciente. Além disso, é progressiva, tende a piorar os sintomas no decorrer do tempo. A pessoa passa a necessitar de doses cada vez maiores ou de substâncias cada vez mais nocivas. Ela também é fatal, pois os danos causados ao organismo são inúmeros e podem resultar em doenças pulmonares, do coração, dos rins e do cérebro. O dependente costuma adotar comportamentos de risco que podem levá-lo a contrair doenças venéreas e AIDS. O uso de drogas costuma levar o indivíduo a se envolver com o crime, roubos, assaltos, etc., o que resulta em mortes violentas e precoces, como meu filho morreu aos 21 anos. A dependência química é uma doença complexa e, como toda doença existe um tratamento especializado, esse tratamento pode incluir internações em clínicas especializadas, diferentes tipos de terapias e até o uso de medicamentos. O tratamento adequado é capaz de estacionar a doença, fazendo com que o paciente possa conviver em sociedade e ter uma vida produtiva. Quais são os principais sintomas da dependência química? Meus pais, muito alerta com isso. Os sintomas podem aparecer de formas bem variadas, manifestando-se em atitudes, comportamentos e até mesmo na saúde física da pessoa. Confira as seguintes, alguns deles. Negligência e desonestidade. À medida que a dependência aumenta, é comum que a pessoa passe a cuidar cada vez menos de si mesma e de suas atividades, demonstrando não se importar tanto com aquilo que significava algo para ela antes. Assim, o trabalho, os relacionamentos e até a própria aparência passam a ser tratados de uma forma negligente, com pouca ou nenhuma dedicação. Isso acontece porque a dependência faz com que tudo gire em torno do vício. Tudo na vida da pessoa é guiado pela sua necessidade por determinada substância. Esse controle é tão forte que acaba alterando hábitos e gerando comportamentos negativos como a desonestidade. As mentiras costumam começar aos poucos, com coisas pequenas, como desculpas inventadas para fugir de um compromisso, por exemplo.
No entanto, a tendência é que essa atitude aumente com o tempo, chegando a ser tão frequente que a pessoa começa a mentir para si mesma. Descontrole financeiro. A dependência química costuma ter grande impacto sobre a situação financeira da pessoa, pois as substâncias normalmente custam caro e passam a ser um gasto frequente no seu cotidiano. Assim, o controle financeiro fica cada vez menor. Para sustentar seu vício, é comum o dependente químico começar a vender objetos pessoais ou ainda realizar pequenos furtos. Nesse último caso, a pessoa costuma pegar alguns itens da casa para vender e conseguir algum dinheiro. Alteração no comportamento. O comportamento da pessoa sofre alterações drásticas à medida que o vício aumenta. Dentre os principais efeitos podem se destacar: depressão. A pessoa passa a sentir medo e angústia sem explicação ou só consegue se sentir bem quando está sob efeito da substância, se mostrando triste e desanimada no restante do tempo. Impaciência. A pessoa fica irritada com os outros e com situações simples. Foca apenas nos problemas e quer que tudo se resolva imediatamente. Frustração. O usuário de substância fica desmotivado consigo mesmo e com os outros, mostrando-se desanimado por não conseguir alcançar seus objetivos. Euforia. A pessoa fica inquieta e agitada quando utiliza a substância ou quando sente a necessidade de usar. Mudança de atividades e amizades. Outro fato comum é que o dependente químico comece a abandonar atividades que costumava fazer, deixando de frequentar grupos religiosos, esportivos e de trabalho, por exemplo, e afastando-se de seus antigos amigos. Normalmente, a pessoa passa a buscar a companhia apenas de outros usuários da substância na qual ela é viciada. Assim, a família pode perceber mudança em suas amizades. Vale ressaltar que, muitas vezes, o usuário tem o desejo de parar ou diminuir o uso da substância. No entanto, este é um trabalho extremamente difícil para ele realizar sozinho. Por esse motivo, o apoio da família e a busca por ajuda são essenciais.